Glória a Deus, aleluia. As crianças já estão liberadas para o seu culto. Amém? Você pode se assentar. Quero rapidamente, antes de nós irmos para a palavra nessa noite, quero mais uma vez abrir com você a Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. A Bíblia diz o seguinte, lá no versículo 24. Mateus, capítulo de número 16, versículos 24. Aleluia. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos. Quem estava dizendo? Diga comigo, Jesus. Jesus estava ensinando algo para os seus discípulos naquele momento. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Versículo 27. Porque o Filho do Homem, vida. Muitos de nós estamos preocupados somente com o mundo natural, somente com o dia a dia, somente com aquilo que eu preciso para mim. Você olha, as pessoas estão caminhando, estão correndo, unicamente interessada nos seus próprios valores, preocupadas somente consigo mesmas, e isso tem gerado o esfriamento, tem gerado o distanciamento, isso tem gerado a perda do amor ao próximo. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que salva uma alma, ele salva também algo de maior valor. Uma alma, quando se arrepende, ela vale mais do que um mundo inteiro. E quando nós estamos aqui semana após semana, reunidos, celebrando ao Senhor, evangelizando, compartilhando a palavra de Deus, nós estamos levando salvação na vida de outras pessoas. Às vezes, nós não valorizamos a oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos nos domingos. De repente, nós também não valorizamos as nossas reuniões de célula. Mas eu quero te dizer que quando nós compartilhamos a palavra do Senhor, e essa palavra acha uma terra fértil, ela acha guarida, nós estamos salvando alguém que vale mais do que tudo que existe neste mundo. O Evangelho de Lucas, ele diz, quando um homem estava simplesmente preocupado com as coisas deste mundo, simplesmente preocupado com os seus interesses financeiros, e o Senhor, ele diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, e para quem está preparado. Eu quero te dizer nessa noite, este é um momento que nós fazemos todas as nossas reuniões, nós ofertamos e dizimamos. Pastor, mas por que eu tenho que dar dinheiro para Deus, sendo que eu não o vejo, e pelo contrário, é eu quem peço para Ele? Eu quero te dizer que você está sendo um cooperador, você está sendo alguém que ajuda para propagar o Evangelho, você está sendo alguém que tem contribuído, que tem ofertado e que tem feito a obra do Senhor. E a Bíblia diz que vai chegar um momento em que o Senhor, juntamente com os seus anjos, te dará a sua recompensa. Então nessa noite, eu quero desafiar você a ofertar ao Senhor, quero desafiar a você que não é ou deixou de ser, a dizimar ao Senhor, a dar aquilo que é de direito ao Senhor, porque isso nos ajuda a mantermos as portas abertas, e você também demonstra gratidão, alegria, cuidado e amor para com a noiva de Cristo. Eu penso que este deve ser, se você não tiver nenhum tipo de motivo para poder dizimar, você tem um grande motivo, que um dia o noivo vai chegar e vai falar, você cuidou bem da minha noiva? Quem é a noiva? Olha para os irmãos, opa, cuidado, tomou choque aí? Cuidado, hein?
Às vezes você olha para alguém e você não sabe, mas eu quero te dizer, quando você olha para o irmão que está do seu lado, olha para ele aí neste momento. Quando você está ofertando, quando você está dizimando, você está demonstrando o cuidado para a vida dele. E se você não oferta, se você não dizima, você não demonstra cuidado para com a vida dele. Você quer receber, mas você não quer dar este cuidado. Eu quero te dizer, vai chegar um dia que Jesus vai falar, como você cuidou da minha noiva. E se você tem cuidado da noiva, pode ter certeza, o noivo, ele recompensa muito bem. Não só aqui, mas também quando chegar lá, no nome de Jesus. Então neste momento, com alegria no seu coração, porque isso deve ser algo que você faça com alegria. Eu quero que você se levante, você que não trouxe a sua oferta hoje, não veio preparado, não tem problema, não se sinta constrangido, mas coloque no seu coração, Deus, eu quero ser um abençoador da noiva de Cristo, no nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, nós te glorificamos, declaramos que sobre a vida dos meus irmãos está o teu favor. Eu libero sobre eles, ó Pai, provisão, alegria. Eu libero sobre eles, ó Deus, o favor do Senhor, para prosperarem em todos os seus caminhos. Eu declaro, ó Pai, que eles são supridos e abençoados na sua vida financeira. E onde eles colocarem as suas mãos, há de prosperar, porque o Senhor é fiel para com os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus, amém? Quero nessa noite convidar minha digníssima esposa, aleluia, a mulher mais linda aqui desse prédio, eu posso falar isso com propriedade, glória a Deus, aleluia. E hoje, ela vai estrear o nosso paredão aqui, glória a Deus. Ela vai ser boca profética da parte do Senhor para as nossas vidas. E eu gostaria que você estivesse com seu coração aberto. São raras as oportunidades que as nossas esposas pregam. Será por quê? Eu sempre falo, né? Nós amamos o microfone. Então, mas é dia de compartilhar deste favor, dessa alegria de poder ministrar na vida dos nossos irmãos. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida da minha esposa. Quero declarar que a pastora Micheline nessa noite será boca profética da parte do Senhor para trazer uma palavra de alegria, de vitória, de renovo para a vida de cada um dos meus irmãos. Use-a poderosamente nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero agradecer cada um de vocês, né, por estar aqui nessa noite. Quero dizer porque eu estou muito feliz, né, de poder estar ministrando nesse culto tão especial, né, que é o Dia das Mães, o culto especial para as mães, né? Algo fácil, eu sempre fico muito nervosa, até pedi o João, falei, coloca água lá que a minha boca seca. Minha mão fica suada. Mas tudo isso é temor, né? É temor porque o Senhor, é Ele quem faz. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, né? Não está em nada, eu apenas preparei, mas quem vai falar é o Senhor. Então, eu quero pedir para você abrir o seu coração, né? Para você voltar agora os seus pensamentos para o Senhor, voltar o seu coração para o Senhor e falar com Ele, para Ele pedir para Ele falar com você nessa noite, né? Feche os seus olhos agora, abaixa a sua cabeça, aí onde você está. Eu gostaria de orar com você e pedir a Deus que falasse ao seu coração nesse momento, nessa noite, essa palavra que o Senhor nos deu, essa palavra que falou fortemente ao meu coração. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha agora ministrar na vida dos meus irmãos. Que o Senhor venha falar com eles, assim como o Senhor falou comigo, meu Pai, nesta palavra. Pai, no nome de Jesus, que a sua palavra venha ser revelada de maneira sobrenatural. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer, venha mover, venha agir na vida dos meus irmãos. Pai, eu te louvo pela oportunidade de poder estar aqui ministrando na vida deles. E peço, meu Pai, que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma maneira como nós entramos, mas que nós saiamos daqui transformados, transbordando da tua palavra, transbordando da tua unção, do teu poder, nesta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu.
Muito obrigada, Senhor. Eu já te louvo e já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar hoje, irmãs, irmãos, né? Estou tão acostumada a ministrar só para mulheres, né? Eu quero falar a respeito de uma mulher, de uma mãe, né? Que foi Ana, uma mãe muito especial, né? Ana foi uma mulher que não gerou somente um filho. Ana gerou um mover, né? Um mover que mudou a história do povo de Deus, do povo de Israel, né? Então eu queria falar sobre a unção de Ana. E para começar eu quero explicar quem foi Ana. Eu quero fazer um breve resumo. Eu não vou ser demorada, não vou demorar na minha palavra, mas é algo que o Senhor falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Ana, ela foi esposa de Eucana, um homem da tribo de Efraim. Ela era estéril, o que a deixava em uma situação constrangedora, pois a lei dava o direito a Eucana de se separar dela, porque ela não tinha filhos. Então, Ana, ela desejava muito ter filhos, porque era uma situação que quando a mulher não tinha filhos naquela época, ela ficava meio que constrangida, ela ficava envergonhada, porque era uma questão de honra. Mas Ana buscou intensamente ao Senhor, e ela recebeu esse milagre de gerar um filho. E ela gerou Samuel, um grande profeta que levou a nação de Israel de volta a ele. Ana foi precursora do mover de Deus em sua época. Algo novo e sem precedentes aconteceu na vida de Ana naquela época. E é algo novo e sem precedentes que vai acontecer na sua vida hoje. Em nome de Jesus, o mesmo mover, o mesmo milagre que aconteceu na vida de Ana vai acontecer na nossa vida hoje. Você crê nisso? Eu creio que Deus ele tem algo para fazer na nossa vida, como o pastor Azemar disse, né? Algo novo e sem precedentes, né? Ana foi a primeira mulher a receber este milagre, o milagre da fertilidade, né? De ser curada da esterilidade. E ela foi a primeira. E aquilo que você tem buscado ao Senhor, aquilo que você tem sonhado no Senhor, aquilo que você tem gerado dentro de você em sonho, o Senhor vai fazer. Mas Ele não vai fazer de uma forma comum, como Ele faz em outras pessoas, como Ele já fez em outras épocas. Ele vai fazer algo novo, algo que nunca aconteceu, vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Amém? E naquele tempo, na história, né, no contexto da história de Ana, Israel vivia numa decadência espiritual muito grande. O povo de Israel estava frio, não buscava mais a Deus como antes. Eli era o sacerdote, era o sumo sacerdote naquela época. E Eli estava vivendo um tempo, ali também como seus filhos, que também eram sacerdotes, um tempo que não estava levando o povo mais a adorar ao Senhor. E aí o que aconteceu? O povo foi esfriando, o povo foi morrendo espiritualmente. Estava numa época de decadência espiritual. Mas Eli estava conformado com aquela situação. Eli estava simplesmente, cruzou os braços e estava deixando as coisas acontecerem. Ele não se preocupou com aquilo. Mas Ana era alguém que tinha um coração reto diante do Senhor. Ana era uma mulher que tinha fome do agir de Deus. E ela buscava ao Senhor, que era uma coisa rara naquela época, onde o povo nem buscava mais a Deus. O povo não ouvia mais a voz de Deus, porque o próprio sacerdote, que era o sumo sacerdote da época, já não transmitia a palavra para eles. Porque era assim, Deus falava com Eli e Eli transmitia a palavra. E o sacerdote já estava velho, cansado, desanimado. Mas Ana não, Ana estava ali. E independente da posição, Deus poderia ter usado Eli, que era o sacerdote, que tinha posição. Mas ele preferiu usar Ana. Esse é um princípio da palavra do Senhor. Ele busca pessoas que têm um coração reto. Ele usa pessoas que têm um coração reto diante dele. Independente de posição. Não quer dizer que eu sou pastora ou que o Otoniel é pastor, que eu vou ser mais usada do que você ou do que um líder.
Não, o Senhor, ele não vê as aparências. O Senhor não vê título. O Senhor está em busca de um coração. E Ana era essa mulher que tinha um coração. E Deus planejou que Samuel fosse gerado naquele tempo, para ser profeta ali naquela nação, para mudar a história daquela nação. E se moveu. E se Deus se moveu naquela época para fazer um milagre na vida de Ana, para trazer esse profeta, que foi Samuel, para mudar a história de Israel, o Senhor pode levantar hoje também grandes profetas no nosso meio para mudar a história da igreja, para mudar a história da nossa vida. Nós precisamos ter um coração como o de Ana. Nós precisamos acreditar e sonhar e gerar em nós mesmos o desejo de ver o mover de Deus acontecer através da nossa vida e na nossa vida. Amém? Assim como foi em Ana. Acredite, Deus quer te usar para o mover nesses dias. Ana não tinha nenhuma posição importante em Israel. Ela não era sacerdotisa, ela não era nada, digamos assim. Mas Deus a usou na posição que ela ocupava, que era de ser mãe. E é por isso que hoje eu quero falar sobre Ana, porque nós estamos em um culto do Dia das Mães. E eu não quero falar somente para as mães, não, eu quero falar também para os pais espirituais. Porque eu quero falar de mães espirituais, quero falar de gerar filhos espirituais. E quando eu falo isso, eu não quero falar somente para o nosso ministério Kids, por exemplo, que são as crianças. Eu não quero falar somente para as mulheres, quero falar especialmente para elas. Mas eu quero falar também para os homens, para os líderes, para os homens que são ali os pastores, né, ali nas células. Deus está levantando uma nova geração de pessoas que vão gerar grandes profetas do Senhor para mudar a história da nossa igreja, a história da nossa cidade, a história do nosso país, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo onde tem o maior número de crianças e jovens vivendo nessa terra. A janela da oportunidade, eles dizem assim, chamou assim, a janela da oportunidade. Ela se fecha em 2040 no Brasil. É o tempo de 1970 até 2040. Neste período é o tempo em que mais jovens e crianças estão vivendo na Terra, principalmente aqui no Brasil. E durante esse tempo, é o tempo que eles mais vão crescer em produtividade, mais vão produzir, mais vão gerar rendas, mais vão gerar empregos. E é o tempo que nós temos também para pregar para essas pessoas, para essas crianças, para esses jovens. Porque em 2040, nós já vamos ser considerados uma nação velha. Pessoas cansadas. E como é precioso nós podermos ministrar na vida das pessoas mais jovens, na vida das crianças, na vida dos adolescentes, na vida dos jovens. Como é virgem. Quando nós ministramos na vida das crianças, elas não têm nada impregnado nela. Não tem nada contaminado nelas. Tudo que elas recebem, elas absorvem, e isso é precioso. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, ele não está brincando em serviço, não. Vocês viram o que aconteceu lá em Santa Catarina essa semana? Um jovem de 18 18 anos, que entrou numa creche e matou, influenciado, com uma espada, né? Tipo uma espada, uma faca, não sei. Influenciada, acredito eu, por jogos, por games, por YouTube, por internet. Irmãos, às vezes eu comento isso lá em casa, o Dudu fala assim, não tem nada a ver não, mamãe. Olha quantos, em milhões de jogadores, quantos fazem isso? Mas o diabo, uma vida para o Senhor vale mais que o mundo inteiro. Quantas vidas já foram ceifadas por causa dessa influência maligna? Né? Eu não sei se a culpa é dos games, se a culpa é do YouTube, mas o diabo, ele não está brincando. E nós estamos chegando atrasados nessas crianças. Nós estamos conformados, nós estamos no papel de Eli. E sabe o que a Bíblia fala? O que aconteceu com Eli? Ele foi, esquecido por Deus. A Bíblia nem menciona Eli em 1 Samuel no capítulo 1, vai mencionar ele lá em 1 Samuel no capítulo 2.
Por quê? Perdeu a importância. Deixou de ter valor. E ele era um sacerdote. Ele tinha que ter se posicionado diante daquela situação. E quem nós estamos sendo hoje? Ana ou Eli? O que você tem feito? Você tem liderado célula? Você tem ministrado para as pessoas ao seu redor? Você tem pregado para as crianças? Ou você está se conformando com a passividade, conformando com aquela situação de decadência espiritual que o mundo está sendo levado hoje? Porque é isso que está acontecendo, irmãos. Às vezes nós nos preocupamos muito com o nosso umbigo. Nós nos preocupamos com a nossa situação e nos esquecemos do nosso redor. E nós fomos chamados para gerar um mover. Eu vou falar aqui que maternidade é o trabalho mais poderoso que existe. Mais poderoso do mundo. Você não precisa ficar se sentindo diminuída. Eu vou falar mães, mas você se coloca aí também homens como pais espirituais. Você não precisa se sentir diminuída por ser mãe, por exercer um papel de mãe, por ter esse privilégio de ser mãe. Sabe, muita gente às vezes abre mão da sua carreira profissional, do seu desempenho aí no mundo profissional, empreendedorismo, para ser mãe e é crucificado, é julgado, é apedrejado pela sociedade. Mas deixa eu te falar, ser mãe é um privilégio. Ser mãe natural é um grande privilégio. Ser mãe espiritual é sobrenatural. Vai além de um privilégio. O Senhor hoje, Ele quer levantar mães e pais espirituais que vão gerar um grande mover no nosso meio. Quando a gente olha o mundo, os padrões desse mundo, quando a gente afirma isso, que ser mãe é um privilégio, que às vezes abrir mão de carreira, de profissão, para cuidar da família, para criar os filhos, é algo valoroso diante do Senhor. Eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso, a largar o emprego para cuidar dos filhos. Eu só quero que você entenda que você precisa ser uma mãe, debaixo do favor e na dependência do Senhor. Porque quando nós somos mãe, na dependência do Senhor, debaixo do favor dEle, nós conseguimos conciliar a nossa carreira com o ministério, com as coisas de casa. Nós não deixamos nada a desejar, porque é o Senhor quem nos organiza, é o Senhor quem nos dá direcionamento, é o Senhor quem nos dá sabedoria, é Ele quem organiza o nosso tempo, para que nós possamos administrar. Quando nós estabelecemos prioridades. E quando eu falo isso, eu sempre falo isso para os irmãos, para as irmãs que vêm aconselhar comigo. Quando eu cuido das coisas do Senhor, o Senhor cuida das minhas. Mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho filho, eu tenho marido, eu trabalho fora. Como que eu vou liderar a criança? Como que eu vou vir para o Domingo Kids? Ai, não dá tempo, eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu não posso ir na reunião de discipulado porque eu não tenho dinheiro para pagar passagem, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Quando eu cuido das coisas do Senhor, o Senhor cuida das minhas. Isso é fato. Eu sou prova viva disso. Eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho igreja, eu tenho discipulado, eu lidero célula, eu sou pastora, eu estou no Domingo Kids. E o Senhor eu tenho deixado a desejar, amor, lá em casa? As pendências, está tudo lá acumulado? De forma alguma. O Senhor me dá sabedoria para conduzir. O Senhor me dá sabedoria para administrar a minha missão de ser mãe. Eu não terceirizo a criação dos meus filhos. Eu estou presente todo o tempo. Eu não sou perfeita. Claro que eu tenho os meus defeitos. Mas o Senhor, Ele tem me dado a graça e o favor dEle a cada dia, porque eu tenho feito na dependência dEle. Tem dia que dá vontade de surtar? Tem. Tem dia que você não desmaia, porque você não tem lugar para encostar. Mas o Senhor tem sido o meu sustento. O Senhor tem sido a minha direção. Ele tem me dado sabedoria. É debaixo da graça e do favor que eu tenho feito. E eu tenho cuidado das coisas do Senhor e Ele tem cuidado das minhas.
né? A vida profissional, ela exige de nós investimento. Exige. Vida profissional, vida secular, exige tempo, exige cursos, exige dinheiro. Mas a vida de mãe, ela também exige investimento. E nós precisamos investir. Nós não podemos terceirizar o nosso papel, a nossa missão. São as mães que formam os grandes reis, os grandes líderes, os grandes governadores, atrás de grandes personalidades aí no mundo afora. Sempre tem a influência de uma mãe. Martin Luther King, Agostinho, Billy Graham, C.S. Lewis, aquele outro profeta, John Wesley, todos eles têm na sua biografia, na sua história, a influência de uma mãe. Se você for analisar, a mãe ela tem um papel fundamental na vida do filho, tanto do filho natural quanto do filho espiritual. Então, nós precisamos muito investir na vida dos nossos filhos, investir na vida dos nossos filhos espirituais, na vida dos nossos filhos naturais. Sabe por quê? As instituições, as universidades, elas dão conhecimento, elas dão profissionalismo, mas quem vai garantir o sucesso é o caráter. E o caráter, ele só pode ser moldado dentro de casa. E a mãe tem um papel fundamental nesse caráter do filho. Amém? Então, irmãs, eu quero falar rapidamente sobre esse tempo na vida de Ana, que foi o tempo de gerar Samuel. Eu vou ler aqui 1 Samuel, do capítulo 1, do versículo 1 ao 11, mas eu fiz um resumo, eu peguei alguns pedaços, você pode projetar aí, mas eu vou ler rapidamente aqui, eu fiz de uma forma mais resumida. Houve um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava porções deste sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava muito, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. E após terem comido, bebido em Siló, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e lhe deres um filho varão, ela disse, seja fecunda. Deus, quando criou a mulher, ele disse, seja fecunda. Então, a mulher, ela tinha filhos para cumprir o propósito que Deus criou ela. Para quê? Fecundar, gerar filhos. Mas hoje, na atual circunstância, é uma opção. Ninguém fala assim, eu quero ter filhos para cumprir o propósito. Dificilmente você ouve isso. Ah, eu quero ter filhos para isso, eu quero ter filhos, ou eu não quero ter filhos. É uma opção. E falar nos dias de hoje sobre gerar filhos, já não é algo visto como uma bênção de Deus mais. Tudo depende se eu tenho dinheiro, se eu tenho casa própria, se vai ser menino, se vai ser menina. E isso nós chamamos de quê? Controle de natalidade. É quando a gente tem essa mentalidade, eu vou ter 1 ou eu vou ter 2, porque minhas condições financeiras, ou eu não vou ter, porque eu quero aproveitar minha vida, meu marido, eu quero viajar, eu quero trabalhar. Então, hoje em dia é opcional. Mas o maior problema disso tudo é quando nós transferimos essa mentalidade para dentro da igreja. E nós nos tornamos mães ou pais espirituais por opção. E essa
não é a mentalidade correta. Não é opcional, porque o Senhor nos chamou a cada membro para ser pais e para ser mães espirituais. O Senhor nos chamou para isso, Ele nos criou para isso. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida que você foi criado para gerar filhos para o Senhor? O Senhor sonha em ter muitos filhos? E será que você está fazendo isso? Será que nós estamos gerando filhos? Será que nós estamos investindo nas nossas células? Será que nós estamos investindo nas nossas crianças? Ou será que nós estamos no mesmo lugar de Eli, como eu disse no início? A verdade é que nós precisamos voltar para a Bíblia e reconhecer que muitas vezes Deus chama mulheres, mas com o alvo de não só por chamar, mas com o alvo de levantar os seus filhos espirituais para serem grandes profetas do Senhor, para levar a palavra de Deus. Aquela pessoa que você ministrou, aquela pessoa que você falou do amor de Deus para ela, talvez hoje ela ainda nem seja convertida, mas o Senhor quer gerar na vida dela um grande mover, e através da vida dela um grande mover. Talvez esses filhos ainda nem se converteram, talvez esses filhos ainda nem nasceram, mas o Senhor vai usá-los para um grande mover na nossa geração. Assim como foi com Samuel. Assim como foi com Samuel, o Senhor, Ele já tinha um propósito para a vida daquele profeta, antes mesmo dele nascer. Quando a palavra do Senhor fala lá em Jeremias, né? Que antes de formar no ventre da mãe, eu já te conhecia. Eu já sabia cada fio de cabelo seu. Eu já sabia onde você ia pôr a planta dos seus pés. O Senhor já nos conhece antes mesmo de nós existirmos, desde o ventre da nossa mãe. E o Senhor conhece cada filho que vai ser gerado por você, que vai ser gerado por mim. Seja ele criança, seja ele filho natural, seja ele filhos espirituais. E como que o Senhor fez isso na vida de Ana? Eu vou falar rapidamente 5 aspectos. O primeiro dele eu já até citei aqui, foi o inconformismo. Ana não se conformou em ver Israel do jeito que estava, em ver o povo de Israel distante do Senhor, decaindo, frio espiritualmente. Ela estava inconformada com aquela situação. Olha o que a palavra diz lá no versículo 15. Eu sou mulher atribulada de espírito. Ana era uma mulher que estava atribulada. O que quer dizer isso? Mulher atribulada de espírito. Era uma mulher obstinada. Ela tinha um objetivo, ela tinha um sonho, ela tinha um desejo, ela tinha um propósito. Ela não abria mão daquele propósito. Talvez hoje você tenha um propósito. Você tem um sonho, você tem um desejo no seu coração, que você está gerando. E o Senhor veio para despertar isso hoje na sua vida. Seja o seu mover, um reacender na sua vida espiritual. Seja o seu mover que você está gerando aí dentro, uma ascendência na sua vida, no seu ministério, no seu casamento, na vida dos filhos, seja na vida financeira, seja na vida profissional, esse desejo, esse sonho. Eu quero te dizer que você não pode se conformar. Assim como Ana. Ana ficou inconformada. Ela era obstinada, ela queria ser mãe de todo jeito. Aparentemente a situação de Ana estava tranquila. Ela tinha um marido que ele mesmo disse, né? Eu não valho mais do que muitos filhos. Eu te amo tanto. Eu estou aqui do seu lado. Ela tinha uma vida tranquila, um marido que a amava, uma casa boa, uma situação confortável. Ela podia ter continuado ali daquele jeito. A vida, como eu costumo dizer, né, estava redondinha a vida dela. Para que filhos? Para que essa obstinação? Nós precisamos discernir que às vezes nós estamos numa posição confortável, mas existe uma insatisfação dentro de nós. E isso precisa ser gerado. E isso só é gerado quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós temos relacionamento com o Senhor. Ana estava com a vida redondinha, tudo nos conformes,
Mas Ana tinha um relacionamento com Deus e ela sabia que faltava algo. Era um filho. Porque aquele filho ia fazer a diferença. E aí nós precisamos discernir isso. Porque às vezes essa insatisfação, ela não surgiu, ou ela surgiu dentro de você e você não soube discernir o que era. Então é assim que Deus se move em nós. Quando Ele quer realizar algo em nossa vida, Ele nos deixa insatisfeitos com a situação que nós estamos vivendo, com aquilo que nós já temos alcançado. Lá no verso 5 nós lemos assim: ainda mesmo que o Senhor a houvesse a deixado estéril. O Senhor não fez com que Ana não gerasse, ou com que Ana fosse estéril, simplesmente porque Ele não queria que ela tivesse filho. Não era isso. Deus queria que Ana gerasse esse clamor dentro dela. Deus desejava que Ana gerasse essa proximidade. Ainda essa semana eu conversava com uma irmã. No início da semana eu conversei com ela e ela relatou sérios problemas. Ela estava tendo muitas dificuldades no trabalho, na vida pessoal, na vida financeira, e ela relatou principalmente as dificuldades lá no trabalho, as lutas que ela estava passando. E eu falei com ela assim: as pressões são para nos fortalecer, são para nos aproximar de Deus, são para nos amadurecer, para nos moldar. E no final de semana eu conversei com ela e a gente, orou. E nós oramos diante da situação. E no sábado eu perguntei: e aí, como que foi o resto da semana? Como que você está? Ela falou assim: bem que você falou, que as pressões elas nos aproximam de Deus. Me gerou um desejo de orar pelo meu trabalho, de orar pelas pessoas lá do meu trabalho. Eu estou mais próxima do Senhor. E as coisas estão acalmando, estão entrando no lugar. Entendeu? O Senhor deixou Ana estéril para que ela o quê? Se aproximasse mais dele, para que gerasse esse clamor dentro dela, Apesar de toda a situação na vida dela estar dentro dos conformes, ela tinha essa situação e esse desejo de gerou um clamor dentro dela. E muitas das vezes o Senhor permite a nossa esterilidade espiritual para que isso gere um clamor dentro de nós. Às vezes a nossa esterilidade tem sido no nosso ministério, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, no nosso casamento, na nossa vida familiar. Nós não sabemos. Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade, eu não sei onde tem sido a sua esterilidade. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele deixou isso acontecer, Ele permitiu que isso acontecesse para que você se aproximasse mais dEle, para que você gerasse um clamor dentro de você, para que você não se conformasse com a situação. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Deus desejava Samuel mais do que Ana, com a sua prosperidade, antes mesmo de você. E é isso que o Senhor quer que você tenha, inconformismo. Deus sonhou primeiro com os frutos que você vai ter, com os filhos espirituais. Você já desejou ardentemente ser usado por Deus? Você já desejou ardentemente ouvir uma palavra profética para transmitir para alguém? Você já desejou no seu coração ter mais intimidade com o Senhor? Deixa eu te falar, você só tem aquilo que você busca. Às vezes você vê uma pessoa: por que fulano está nessa situação e eu estou nessa? Por que fulano está avançando e eu estou ficando para trás? Por que fulano está prosperando e eu não? Você tem feito o que para isso? Você tem aquilo que você busca. O inconformismo de Ana era reflexo do coração de Deus em relação à condição espiritual de Israel. Israel estava vivendo um tempo terrível. E Ana estava inconformada com aquilo, mas Ana estava íntima do Senhor. Ana tinha um relacionamento com o Senhor. E o Senhor começou a agir. E assim como Ana, assim em Ana, e continuou mais tarde em Samuel. Então ela gerou esse desejo em Ana, ela moveu no coração dela. Ana foi ali, ficou inconformada com a situação. E depois o Senhor continuou, porque depois que Samuel nasceu, as coisas mudaram em Israel.
Ele foi o primeiro profeta que ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, o segundo rei, que foi Davi. Grandes coisas o Senhor fez através da vida de Samuel. E Eli estava conformado com aquela situação. Eli já não estava mais nem aí para aquilo. Mas Ana alterou a história de Israel, quando se mostrou inconformada com aquela esterilidade física. O resultado é que Ana tornou-se fecunda e Israel experimentou um grande mover. Então, hoje eu quero te desafiar a não ser conformado com a situação que você está vivendo. A não se conformar com aquilo que você ainda não tem, com aquilo que você ainda não conquistou, com aquilo que você ainda não tem em Deus, com os filhos espirituais que você ainda não tem, com a sua prosperidade financeira, com o seu casamento abençoado, com seus filhos abençoados aos pés do Senhor, com a sua bênção na sua vida profissional. Eu quero que você não seja conformada com essa situação. Quando nós olhamos a história, nós vemos que todos aqueles que fizeram algo significativo foram pessoas inconformadas com a situação. Quando países foram libertos lá, por exemplo, o Brasil, né, ficou independente de Portugal, foi porque alguém se inconformou com aquela situação. O fim da escravidão foi porque alguém se inconformou com aquela situação. Nós olhamos isso e nós vemos que pessoas, elas são dadas por loucas. Aquele louco, o que ele está fazendo, o que ele está achando? Por quê? Porque sempre é algo novo. É algo sem precedentes, é algo que nunca tinha acontecido. Um país ficar independente, a escravidão ser extinta. Ele é louco. É como Noé. Quando Noé falou que ia chover, ninguém acreditou, porque nunca tinha chovido. Não é mesmo? Nós precisamos ser inconformados com a situação. O meu desejo e minha oração é que você seja uma mulher e um homem inconformado de espírito, assim como Ana. Atribulado de espírito, obstinado naquilo que você tem buscado, no seu milagre, na sua bênção. Porque somente assim o seu ventre espiritual será aberto. Amém? Aleluia, glória a Deus. Interage comigo, irmãos. Eu sou pastora de criança. Vocês têm que responder quando eu perguntar. Glória a Deus. Amém. O segundo aspecto que fez Ana gerar esse mover foi a praticidade. Olha o que fala lá no versículo 3. Uma vez ao ano, subia com seu marido para sacrificar em Siló. Ana não era apenas uma mulher inconformada, não. Ela era também uma mulher prática. Ela fazia tudo o que lhe cabia fazer como mulher israelita. Ela podia se recusar a acompanhar o marido dela todo ano lá em Siló para sacrificar. Porque ela não tinha filhos, ela podia ficar em casa chorando, lamentando, lamuriando. Ainda mais que o menino ia estar lá provocando ela. Eu não vou não, vê lá. A outra vai estar lá, vai me provocar, vai ficar rindo de mim. Ela podia abrir mão disso. Mas deixa eu te contar, a Bíblia relata que todos os anos ela ia com seu marido. E ela ficava ali, porque eu vejo que o perfil de Ana era uma mulher prática, que mesmo não tendo filhos, ela gostava de ir adorar ao Senhor. Ela gostava de render ações de graça ao Senhor por tudo que ela tinha. Então, às vezes, é como eu falei aqui, às vezes você pensa assim, como que nós conseguimos conciliar, né? Como que eu vou fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que frequentar isso, ir naquele lugar, ir numa conferência, ir num culto, ir numa reunião, ir numa célula, liderar? Faça tudo o que é possível e confie no Deus do impossível. O que tiver nas suas mãos para fazer, faça. O que não tiver ao seu alcance, confie no Deus do impossível. Só Ele pode fazer. O impossível não precisa se matar, não precisa se virar do avesso. Deus age enquanto você está trabalhando, porque Ele não age na passividade, Ele age por meio da fé. E quando você dá o seu passo, assim como Ana deu, quando ela ia lá, ela dava um passo de fé. Porque ela podia ficar em casa lamentando, chorando, resmungando, triste, depressiva. Mas ela levantava e ia, e isso era um passo de fé. Nós não podemos ter na nossa mentalidade a praticidade do mundo.
Nós temos que ser direcionados pelo Senhor. A praticidade da mulher de Deus está relacionada com a sabedoria que Deus dá a ela. Então nós vamos ser mulheres de Deus, que vão gerar moveres, que vamos fazer as coisas do Senhor, se nós pararmos de ouvir os conselhos do mundo e ouvirmos os conselhos de Deus. Eu estava ouvindo o testemunho da pastora Márcia falando outro dia o seguinte, sobre essa questão de praticidade. Uma mulher foi traída pelo marido e ela chegou para a pastora Márcia e falou: pastora, é o seguinte, eu vou mandar ele sair de casa. E eu só aceito ele depois que ele estiver completamente transformado. Quando ele estiver restaurado, aí sim ele pode voltar. E pôs lá um monte de condições. A pastora Márcia falou com ela assim: não manda ele sair. Ore pela restauração dele dentro da sua casa. Deus vai fazer. E ela ouviu os conselhos de pessoas práticas. Irmãs da igreja. Não é do mundo, não. Não, você tem que mandar ele sair. Você não pode tolerar isso. Isso é mais fácil. Aí, quando ele estiver transformado, ele volta. Sabe o que aconteceu, irmãs? Ela falou no programa dela esses dias. Este homem nunca mais voltou para casa. Já casou de novo. Já tem outra família. Ou seja, a praticidade da mulher de Deus é diferente da praticidade da mulher do mundo. Se você é uma mulher casada, mantenha o seu marido dentro de casa, onde é o lugar dele. Porque se ele sair, é mais difícil dele voltar. Então, ore pela restauração do seu casamento. Ore porque o Senhor, no tempo dele, vai fazer o seu milagre. Olha o que a palavra do Senhor fala. Lá em Salmo 126, versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, irmãs, nada, nenhuma lágrima vai ser em vão. Nenhum joelho de madrugada no chão vai ser em vão. Nada, o Senhor vai te dar a recompensa. Amém? Terceiro aspecto, tempo investido em oração. Ana, olha o que fala lá no versículo 12. 1 Samuel 1:12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. A maneira como a Bíblia descreve uma situação mostra a sua importância. A Bíblia poderia ter citado simplesmente que Ana orava, mas ele fala, demorando-se ela em oração. Isso nos fala de quê? Ana gastava tempo orando ao Senhor. Quando você buscar algo em Deus, você precisa aprender a ser persistente naquilo que você quer. Então, quando nós estamos gerando algo em Deus, é necessário investir tempo em oração. Outro dia eu ouvi o pastor Luiz respondendo uma pergunta lá na caixinha de perguntas. É o nosso dependenciômetro. Você ora o tanto que você depende de Deus. O tanto que você ora determina o quanto você depende do Senhor. Quem aqui depende do Senhor 100%? Então, nós devemos orar como? Sem cessar. E nós precisamos ser pessoas persistentes naquilo que nós queremos. O que você tem buscado ao Senhor? Você já desanimou de orar pelo seu marido? Você já desanimou de orar pela sua família? Você já desanimou de orar pelos seus filhos? Pela sua vida financeira? Pelos seus filhos espirituais? Pela sua célula? Já entregou os pontos? Não. Invista tempo em oração. O tempo investido em oração é importante para gerar essa percepção espiritual, assim como Ana teve. Ana, Esther e Maria foram mulheres que discerniram o propósito de Deus para elas, porque elas estavam orando quando o Senhor falou com elas. Elas tiveram percepção espiritual do propósito de Deus para a vida delas. E muitas mulheres às vezes escondem até mesmo atrás do conformismo, do comodismo do próprio marido. Maridos, vocês que estão aqui hoje, você às vezes pode ser pedra de tropeço na vida da sua esposa. Esposas, mães, mulheres que estão aqui hoje, não se esconda atrás do comodismo do seu marido. Quantas vezes eu já escutei, eu não vou não, meu marido não quer ir.
Não vou na conferência não, né? Meu marido não quer deixar. Não fez, não deu dinheiro. Mas você orou? Você jejuou? Você pagou um preço? Você gastou tempo em oração? O tempo em oração, ele vai te aproximar de Deus. Ele vai fazer com que você tenha percepção espiritual daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Pare de se esconder atrás do comodismo do seu marido. Pare. Eucana era um homem conformado com a situação. Eucana já tinha filhos com Penina. Eucana tinha Ana, que ele amava muito. A situação para ele estava tranquila. Mas Ana não se escondeu atrás do comodismo dele. Ana se inconformou. Ana levantou. Ana gerou. Ela desejou. Ela orou incessantemente. Ela persistiu. É você quem tem que discernir o propósito de Deus para você. E é você quem tem que pagar o preço por ele. Não coloque essa culpa, não jogue esse peso para cima do seu marido, ou para cima do seu líder, ou para cima do seu pastor, ou do seu filho, não. Você quem vai discernir o propósito. E é você quem vai pagar o preço por ele. Faça como Ana. E o quarto aspecto, eu já estou terminando, a petição específica. Ana, ela foi muito específica naquilo que ela queria. Olha o que ela fala lá, a Bíblia fala. Lá no versículo, perdi o versículo aqui, mas ela fala assim, Senhor, se o Senhor me der um filho varão. Ela podia ter falado assim, me dá um filho qualquer, pode ser uma menina, um menino, não tem problema não. Mas me vindo com saúde, é quando a gente fala assim, me dá um carro, um carrinho, qualquer fusquinha. Abra uma porta de emprego para mim, pode ser de varredor de rua. Não desmerecendo os varredores. Profissão digna. Mas se você pode ter uma profissão melhor, limpinho, cheirosinho, na sombra, para que você vai lá trabalhar no sol? Não é mesmo? Seja específico naquilo que você quer. Seja inconformado com aquilo que você está vivendo. Você pode contemplar algo maior. Não olhe com os olhos naturais. Pare de olhar com os olhos naturais e contemplar aquilo que você está vendo hoje. As circunstâncias que você está vivendo hoje não definem aquilo que você é em Deus. Algo novo e sem precedentes vai acontecer na sua vida. Algo que nunca aconteceu. Alguém me perguntou assim, o que é isso sem precedentes? É algo que nunca aconteceu antes. Aí você pensa assim, mas eu nunca vi meu marido na igreja, eu nunca vi meu marido convertido. Vai acontecer. Vai acontecer, por quê? Porque Deus prometeu e Ele vai cumprir. Não permita que o cansaço, que o desânimo, que a depressão, que a pandemia te pare. Não permita, porque quando você pede aquilo que Deus quer te dar, e no tempo dEle, você não precisa se preocupar, nem com o que os outros vão dizer, nem com o que o mundo vai falar, nem com o que os irmãos da igreja vão pensar. Você tem que se preocupar com o sonho de Deus para você. Ana orou e pediu um filho varão. Ela foi específica no seu pedido. Aprenda a pedir coisas específicas. Eu sempre falo com as jovens, né? Quando elas vão casar, que elas querem encontrar. Pede específico. Senhor, eu quero um noivo alto, moreno, trabalhador, que tenha carro, que tenha um emprego, que tenha isso, que seja um líder, que esteja acima de mim. No ministério, seja específica com Deus. Não fala assim, Senhor, me dá uma corte, qualquer uma que aparecer tá bom. Não, seja específica. Seja específico naquilo que você quer, no emprego que você quer, no quanto você quer ganhar. Esses dias o Otoniel compartilhou comigo, olha, tal dia, daqui tanto tempo, eu vou ganhar o meu primeiro milhão. Eu falei, amém, glória a Deus. Específico, ele determinou o dia, a data certinha. Até a hora, né? Ele gravou até um vídeo, irmãos, para testemunhar. Eu vou ganhar o meu primeiro milhão. E eu creio nisso, você crê? Amém. E Deus não apenas pode, mas Ele também quer nos abençoar. Deus, Ele está pronto a nos abençoar. E para finalizar, eu quero falar sobre a entrega. O quinto aspecto
que fez Ana gerar esse mover. Foi a entrega. Olha o que a palavra fala lá no versículo 11. Se de fato olhares para a aflição da sua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Antes de Samuel nascer, Ana já tinha entregado ele, consagrado ele ao Senhor. Sabe o que significa isso? Fé. A princípio, Ana só queria um filho, porque ela se sentia mal de ver as pessoas com filhos e ela não. Mas à medida que ela buscou o Senhor, ela decidiu entregar tudo a Ele. O que você tem falado ao Senhor? O que você tem gerado no seu coração? Porque Deus, Ele vê ao nosso coração, irmãos. Que às vezes o que você fala não é aquilo que está dentro do seu coração. Mas Ana, o Senhor só concedeu o filho a Ana depois que ela deu a ele aquilo que ele desejou antes dela. Porque Deus sonhou com Samuel antes mesmo de Ana sonhar. Deus desejou Samuel antes mesmo de Ana desejar. Ana sabia que uma vez que ela entregasse aquele filho para o Senhor, ele nunca mais ia voltar para casa. Imagine nós, mães. Quando a gente vai levar o menino na escola, primeiro dia de aula, quando ele é pequenininho, a gente quase morre. Eu até hoje, gente, eu vou acompanhar esse marmanjo aqui na escola. Eu fico lá, eu vou com ele primeiro dia. Eu fico querendo saber que sala que é, que professora que vai ser, que não sei o quê. A gente é assim, a gente não quer desapegar. Imagina, ela entregou ele para o Senhor. Ele nunca mais ia voltar para casa. Gente, quando eu vejo essa história, eu fico imaginando. O Dudu assistia muito um DVD da Ana Paula Valadão, que chama Samuel, e que tinha lá o desenho da história, da música e né, a história lá em desenho animado. Eu ficava vendo aquilo e ficava pensando. O Dudu era pequenininho, eu ficava, Senhor, tem que ter muita fé para consagrar um filho, para entregar ele. Ele foi pequeno para lá, né? Ele só desmamou praticamente e foi morar lá com o sacerdote ali. E Samuel, imagina o coração daquela mãe, mas Ana, ela não teve, hora nenhuma ela pensou duas vezes. Ela entregou, ela consagrou. Ela simplesmente fez a entrega ao Senhor. E você tem consagrado aquilo que você tem pedido ao Senhor? Aquilo que você tem buscado a Ele? Quando nós queremos gerar, e como eu disse, talvez as pessoas que vão gerar o mover, as pessoas que vão ser aqueles profetas dessa geração, às vezes ainda nem que vão se converter. E aí você fica olhando e pensando assim, nossa, eu podia abrir uma célula aqui em casa, né? Ah, não, mexer com isso não. Nossa, Deus, chego tão cansado do serviço, Deus me livre, nem vê. Enquanto isso, aquelas crianças estão crescendo, estão se perdendo, estão usando drogas, entendeu? Não abra mão daquele propósito que o Senhor te chamou para fazer. Gerar vai exigir abnegação, desapego, para fazer tudo definitivamente para Deus. É importante. Gerar, vai gerar, vai Ana, o inconformismo de Ana, a posição de Ana, o posicionamento dela, vai exigir isso. Vai exigir você ser inconformado, você ter praticidade, você entregar, você ser específica naquilo que você busca. E principalmente essa entrega absoluta. Somente depois você verá a manifestação dos frutos na sua vida. Amém? Ana recebeu uma unção para gerar uma criança e prepará-la para servir no propósito de Deus. E eu creio que hoje o Senhor está liberando essa unção aqui hoje. Essa unção que vai fazer você gerar filhos espirituais, filhos naturais. Eu declaro, Tainara, na sua vida, que de hoje a 1 ano você vai ter um filho. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou comigo especificamente sobre Tainara.
De hoje a 1 ano, você vai estar comemorando seu primeiro dia das mães. Receba a unção de Ana de gerar filhos. Cessou o tempo da esterilidade na sua vida. É um tempo de gerar. O Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus para gerar filhos, para gerar o milagre. Coloque-se de pé no seu lugar nessa noite. Comece a pensar, traga à sua memória aquilo que você quer, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem desejado. Seja específica com o Senhor. Não se conforme com essa situação que você está vivendo hoje. Não se conforme com a sua esterilidade. Não se conforme com a passividade. Não se conforme com o comodismo. Não se conforme com a sua frieza. Não se conforme com isso. O Senhor, Ele está gerando agora o inconformismo no seu coração. Seja específico com Deus a respeito daquilo que você deseja. Ele está levantando hoje você, homens e mulheres, mães, para gerar. E deixa eu te falar, maridos, vocês que estão aqui hoje, homens que às vezes não são casados, jovens, vocês terão esposas. Apoie as suas mulheres. Apoie as suas esposas no ministério delas com criança. Não seja pedra de tropeço na vida da sua esposa. Não impeça ela de ministrar na vida das crianças, porque são os profetas da próxima geração e dessa geração. O mover de Deus vai vir através delas. Não seja pedra de tropeço. Não seja aquele que impeça o mover e o agir de Deus. Deixa eu te falar. Às vezes você olha para você hoje, você pensa assim, mas eu já estou velha, eu estou cansada. Eu não dou conta mais de ministrar nem para criança, nem para adulto. O Senhor quer te usar. O Senhor usou Abraão e Sara na velhice. O Senhor quer te usar hoje para gerar um mover. Não só para gerar filhos, mas para gerar grande mover de Deus. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança. Hoje é o dia do ponto final de viver no comodismo, de ser conformado com a situação. Hoje é o dia do ponto final daquela situação que você está vivendo há tempos e você não vê a resposta. Não cesse de orar e seja mais próxima do Senhor. Gaste tempo em oração. O Senhor vai te entregar palavras proféticas nas madrugadas. O Senhor vai te entregar palavras proféticas no seu devocional. O Senhor, Ele quer te fazer discernir o tempo e o propósito dEle para a sua vida. Aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele tem sonhado para você, vai queimar no seu coração de uma forma tão intensa, que você vai se surpreender com o sobrenatural de Deus na sua vida. O Senhor está despertando aqui hoje sonhos, desejos. O Senhor está despertando aqui hoje, em mulheres, um inconformismo com a situação que está vivendo. Em casa, ao lado dos maridos. Escuta, o Senhor tem uma vida plena para você. O Senhor tem um casamento abençoado para a sua vida. O Senhor tem filhos abençoados dentro da sua casa. A palavra do Senhor fala que a mulher que teme ao Senhor, ela é como árvore plantada junto a ribeiros. Você é uma árvore frutífera. Você vai gerar frutos para o Senhor. Seus frutos são frutos saudáveis. Você é tremendamente abençoada. Olha o que a palavra de Deus disse. Eu quero deixar esse versículo aqui para você. Lá em 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então, começa a orar aí no seu lugar agora. Começa a pedir ao Senhor. Começa a pedir mais certo do que você já vai receber, que você já recebeu. Aquilo que você tem pedido. Porque a palavra diz, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ana pediu. Ana foi específica.
Ana pediu um filho varão. Peça ao Senhor quanto que você quer ganhar. Onde que você quer trabalhar? O que que você quer ver lá dentro da sua casa? Você quer seu marido convertido? Você quer seus filhos aos pés do Senhor? Você quer uma célula? Você quer um emprego abençoado? O que que você quer? Filhos espirituais. O Senhor está liberando aqui hoje os ventres férteis. Ventres para gerar. Sabe por quê? Você foi criado para isso. Você não foi criado só para trabalhar e pagar boleto, não. E morrer, não. Você foi criado para gerar filhos para o Senhor. Levanta-te. Fala com o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Até agora eu fiquei acomodado, mas a partir de hoje eu estou inconformado. Eu quero te buscar incessantemente. Eu quero ser mais próximo do Senhor. Eu quero ser mais íntimo do Senhor. Eu quero discernir o propósito do Senhor para a minha vida. Senhor, me ajuda. Rasga o seu coração diante dele. Rasga, fala com ele. Seja sincero, seja transparente com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero muito. Eu quero gerar um mover. Eu quero gerar algo sobrenatural. Cessou o tempo da depressão. Cessou o tempo da tristeza. Cessou o tempo de morte. Cessou o tempo de frieza espiritual. Samuel foi gerado para mudar a história de Israel. E o Senhor está levantando hoje homens e mulheres de Deus que vão gerar um mover, um rebuliço aqui nessa cidade, aqui nessa igreja. Foi aonde o Senhor te plantou, é que Ele vai te fazer frutificar. Você criou raízes, raízes saudáveis. Comece a adorar ao Senhor agora no seu lugar. Comece a louvar ao Senhor aí. Rasga o seu coração diante do Senhor. Fala: Senhor, eu já te agradeço. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Adore ao Senhor, certos de que você vai receber. Não se conforme com essa situação. Consolar os Isso. que choram. Pense nas pessoas ao seu redor. Pense naquelas pessoas que você deixou de ministrar. Quantas vezes você deixou de pregar lá no seu trabalho? No caminho para o trabalho, no ônibus. Naquelas crianças que você deixou de liderar. Aquelas crianças que passaram pelas suas mãos. Oh, Senhor, levanta profetas, levanta mães e pais espirituais aqui hoje que vão gerar os profetas dessa geração, Senhor. Oh, Deus, queima, Senhor, esse desejo ardente de ser mais íntimo do Senhor, de gerar filhos para o Senhor, de cumprir o propósito do Senhor. Oh, oh, Espírito Santo de Deus, eu declaro que na sua vida você vai experimentar o sobrenatural do Senhor nos próximos dias. Nós vamos ouvir testemunhos. Dê um passo de fé, seja como Ana. Mesmo que você tenha muitos motivos para ficar em casa, para se acomodar, para se conformar, não seja conformada. Seja prática, coloque em prática aquilo que você já tem do Senhor, aquilo que você já sabe, aquilo que você já recebeu. Você foi chamado para gerar filhos para o Senhor. Você foi chamado para ter um casamento abençoado. Você foi chamado para ser próspero. Você foi chamado para cumprir o propósito de Deus para a sua vida de maneira plena e sobrenatural. Amém? Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Amém?